Gravando. Verdade. Onde está o filho mais tarde? Não vai aqui do lado. Logo a gente vai para prazer mesmo. É. Me chama. Muito bem, gente. Então vamos serenar os nossos pensamentos, nossos espíritos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele, a nosso Pai Celestial, pela oportunidade que temos de reunidos, buscarmos o conhecimento necessário das palavras do Mestre para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, como indivíduos. Somos, visando sempre, como espíritos imortais, nos prepararmos para essa e para essas próximas encarnações. Agradecemos também as equipes responsáveis pela tarefa da noite, da tarde, do dia, aos amigos aqui do nosso cantinho, outros irmãos que vêm em espírito acompanhar as nossas discussões aqui. Em coração, como essa nos deixou, iniciamos a tarefa da manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus. Se precisar, o ventilador. O ar-condicionado também está isso, que precisar. Só que lembrar que o ar-condicionado vai descer assim. Não, quem não gosta do ar-condicionado. Passa para lá. Aí ele bate aqui e vem para cá. Vamos lá, gente? Então, tá bom. A gente está falando. Você acompanha, Eduardo, semana passada, né? Eu acompanhei só no carinho, então eu vou fazer isso. Não, você nem falou os carros da garganta, você falou. Enfim, está falando detalhes de catalepsia e mortes aparentes. Então, foi para você. Tá tudo certo. Aproveitando. Coordenada 00 e coordenada 01 lá no fundo. Tá. Muito bem. Hoje a gente vai falar a questão 423, ok? Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida. Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele fica. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Então, esse é um ponto crucial. Quando a gente estuda, né, a reencarnação, está colocado lá que o espírito se liga, né, e acompanha todo o processo de formação do novo corpo. Portanto, o perispírito, né, que é o corpo espiritual, ou o corpo do espírito, lembra? O espírito também é matéria, nesse sentido do corpo espiritual. Nós que exploramos, né, vivemos no mundo de expiação e provas ainda, temos um corpo físico bem denso, e o corpo espiritual tem que colocar a vitalidade nesse corpo denso. Então, ele também é denso, ele tem uma matéria, por isso que eles chamam aqui no livro do Espírito matéria quintessencial. Lembra? O que é essa quinta essência, a gente não sabe mais.
Na verdade, quando você lê o livro do André Luiz, né, em que ele fala sobre a natureza do espírito, é efetivamente uma questão de vibração. Na verdade, a eletricidade, o elétron, né, e todas as partículas, elas estão num outro estado vibratório. Aparentemente, essa é a melhor explicação ainda para a tal da matéria quintessencial, na minha opinião. Muito bem. Portanto, letargia. O cara não responde a nada do que está à sua volta. Então, ele está morto? Não, porque ele respira. Está com funções vitais, o coração está batendo. Num ritmo bem lento, muito mais lento do que a gente pensa, mas está. Portanto, ele não morreu. O espírito está ligado a ele pelas células, vou chamar células espirituais, um a um. Certo? Quando ocorre a morte do corpo físico e começa o espírito, perispírito, né, ficar desprender, né, a gente chama do espírito desprender, porque o espírito tem o corpo espiritual. Então, o corpo espiritual vai se desprendendo das células, elas não querem deixar mais. Né? Vai tendo, cada célula vai morrendo, aí o cara morre. Por quê? Porque ele não tem mais o espírito a vivificar a matéria física. Mas só nesse momento é que o espírito está desprendido do corpo, completamente desprendido, ou seja, ocorreu a morte do corpo físico. Se não, ele vai estar no estado de letargia e ele pode voltar à vida normal, natural, completamente. Essa é a explicação mais natural. Porque quando desencarna mesmo, você fala, quebra a ligação, célula a célula, esse centro de força que coloca é mais didático do que a realidade de ligada no perispírito, célula a célula. Quando ocorta a separação, praticamente no mesmo instante começa a ver Isso. Se vocês pegarem o livro Evolução dos Mundos, do André Luiz, lá no meio do caminho lá, o leitor espiritual é chamado para atender uma pessoa que não queria que cuidasse do filho, se não me engano é isso. E aí, o André Luiz vai junto, e ele olha para a janela e tem dois espíritos ali, cara Antônio e tudo, que estavam esperando aquele lá desencarnar para levar ele embora. Né? E aí, já ficou claro para eles que não ia ter jeito. E aí tem a descrição do André Luiz sobre a morte daquela pessoa. Então, ele falou assim, desculpa, era incrível como as células físicas lutavam contra a saída das células espirituais que estavam ali. Por quê? Porque elas vão morrer. Certo? Então, a vida como estava acabando. O corpo não aguentava mais. Então, ele estava tirando. Então, ele desligava e aí ele vai fazendo o desligamento. E é muito interessante a descrição. Essa é a descrição mais interessante, que mostra claramente como que se dá o processo da desencarnação. Tem uma outra muito mais bonita, do próprio André Luiz, né, que é no livro, se não me engano, qual que é? No Obreiros da Vida Eterna. É no livro Obreiros da Vida Eterna. E aí, no Obreiros da Vida Eterna, é muito legal ele descrevendo como que se dá o processo de desencarne, aí, de repente, ele fala assim, saiu uma luz brilhante, né, que ficou ao lado do corpo, eu não lembro se é do Fábio ou outro nome, mas é bem parecido, ou é Fábio ou é Flávio, eu não lembro. E aí,
daquela luz, vai ficando, ela vai diminuindo aquele brilho dela e vai formando uma figura que é toda igual ao do corpo físico ali, que é o corpo espiritual do morto. Mas aí já não dava mais tempo da família correr para trás, certo? Ele já tinha desligado. É muito interessante. Muito legal, né? Vale a pena estudar esses livros aí. É um processo assim absolutamente lógico, científico, né? Quando você... E tem aquele que agora eu não lembro que o próprio que estava desencarnando ajuda no próprio desencarne dele. Mas aí já, né, você já é um entendimento que não necessariamente todos nós teríamos. Mas é interessante. Mas nessa explicação, então, parece que mais à medida que vai desligando, que as células vão morrendo. Isso, exatamente. E não as células vão morrendo e aí vai se Não, vai ao contrário, desligando não, ao e elas vão. E sempre é o espírito que comanda, sempre. É o espírito, sempre é isso. Mas então, quando desliga, né, automaticamente as células já estão morrendo, você já não tem mais o corpo, né? Já começa. As células vão morrendo e o corpo e o espírito vai morrendo. Vai nascendo do mundo espiritual. Isso. Volta para a verdadeira vida. Morrendo naquela vida. Muito interessante essa descrição do André Luiz. E aí faz todo sentido de todas as coisas que ele está falando. Experiências de quase morta, a gente ouve, tem essas coisas que existem. Realmente acontece, mas nunca o desligamento completo. Se tiver, morreu. Quando ele fala que ele está vendo nas experiências de quase mortos, o cordão ainda está lá. Está lá ligado, gente. Por isso que ele não morreu. Por isso que ele consegue voltar. E lembra, o que a gente já falou agora, né? Nessas últimas semanas, o corpo fica, mesmo quando a gente está dormindo, o espírito não pode ir para vários lugares. A experiência quase morta é a mesma coisa. O espírito está vivenciando, só que ele volta com a lembrança. Então ele fala que o médico fez isso, fez outra coisa. Não, é o espírito que está vendo. Mas o corpo físico está muito debilitado nessas experiências de quase morte. Ele está quase morrendo. Quase mesmo. mesmo. Ele está para ir. Por isso que eles ficam nos filmes mostrando assim, né? Aí encontrei com alguém e falei assim, meu corpo. Certo? E aí ele volta para o corpo físico. Essa teve uma dessas. Volta. Deite. Quando eu não devia, eu encontrei com o templário e ele deite. Aquela hora que você bate na cama, a cama até chacoalha, né? Quando o espírito chega. Como é que você falou? Eu fui para onde eu não devia. Eu dei de cara com um templário. Aí ele virou para mim, determinou que eu voltasse. Mas ele falou desse jeito, deite. Mas com ênfase, deite. Aí eu... Opa, rapidinhos. Hein? Deixa eu sair correndo esse negócio. Por isso que eu sempre falo, a gente ainda tem o corpo para fugir. Quando a coisa pipoca, você volta com o corpo. Vamos lá, então, gente. Vou levar mais alguém? Vai, Eduardo, pode ir. Ninguém falou nada, só nós três. Então, bora lá, Márcio. A gente fala muito que a gente tem que aprender isso aqui direito, que o ouvido mais próximo é o nosso. Então, certo, Eduardo? Sim, senhor. Vamos lá. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? A resposta é sim. Sim, sem dúvida, e disso tendes todos os dias à prova. Magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. O comentário do Kardec, já leu? Não, primeiro, você pode dizer de novo essa dúvida para mim? Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, seria definitivamente não rompeu. Aí ele fala, vou ler de novo a resposta. Sim, sem dúvida, e nisso tendes todos os dias a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio que restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta
e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Tá, antes de você ler a pergunta do Kardec, eu queria só chamar a atenção para a palavra magnetismo. O que ele está chamando de magnetismo aqui não é a mesma coisa no entendimento espírita do magnetismo que você vê de dois ímãs e coisas assim, ok? Fazendo ressonância. Ou seja, ele está falando, na verdade, do magnetismo que o Mesmer, que era um médico, chamou de magnetismo animal. Ou seja, ele tinha uma pessoa lá que ele abrigou e que ela tinha uns monges lá que fabricavam os magnetos, né? Ímãs. E colocava sobre a pessoa e a pessoa depois melhorava. Então ele começou a estudar isso, começou a trabalhar com isso. Aí depois ele mesmo disse que se ele impusesse as mãos, fazia o mesmo efeito que o ímã. Então ele chamou isso de magnetismo animal. Então, ele usou a mesma palavra, magnetismo, que cientificamente vinha há poucos tempos com essas ímãs, né? Que era físico, que era perceptível, que todo mundo... Né? Tudo bem, você não deve, se você pegar uma folha de papel, assim, colocar um ímã aqui, jogar imagens de terra, você vai ver a formação das linhas de campo magnético. Né? Então, o que ele está chamando aqui, esse magnetismo que ele está falando aqui, é o magnetismo animal. É o que nós também usamos muito, chamado de fluido magnético. É o passe magnético. Aquele negócio que você chama de fluidoterapia. Também é o passe magnético. Que é uma doação do médium ou da pessoa magnetizador para outra. E junto com os fluidos dos espíritos, vira o passe. Tem passes que são só espirituais, que a galera aplica através do severino do médium, tá? O magnético, que depende da gente, é nosso, e tem aqueles são místicos até. Tá? E que interessante, tá vendo? Passe não é espírita, isso é importante. Né? Senão você não encontra. O Kardec era apaixonado por magnetismo. E o mesmo tem 60 anos dele, até maio, 1700 e qualquer coisa. 1771. Interessante, o passe veio para o Brasil por dois homeopatas portugueses. Eu sei porque eu dei aula de discurso, eu guardo até hoje. Dois homeopatas portugueses também, 1700, 1800 qualquer coisa, e trouxeram, mas era o mesmerismo, era o passe magnético que o Roberto está falando, a posição de mãos e tal. Então é interessante porque há uma associação do passe com a doutrina espírita. Não é, o passe não é um espírita, é um canteiro da própria doutrina. Ainda só para chamar a atenção de vocês, na Inglaterra, até 1980, pelo menos, isso eu sei, porque lá na Inglaterra tinha o chamado healer, era o curador. Era uma pessoa que hoje, todo mundo fala do reiki, né? Mas é uma coisa semelhante. O cara ia e fazia, ele tinha autorização, se a pessoa pedisse, ele podia ir lá no hospital para fazer um magnetismo animal. Ele fazia a cura, dando energias para o paciente. E não tinha nada a ver com isso de religião. Com religião nem nada. Interessante isso. Então, Vamos lá. é basicamente isso que ele está falando aqui. Então, ele tem o Jorei nesse ano. Eles têm estudo Isso, do Jorei. eu fui lá também um passo desses Então, negócios aí. Foi muito interessante. E o legal do Gostei. messiânica é que eles têm Demora, estudos. né? Eles têm estudos, né? Eles têm estudos comprovando. Deveríamos ter. Agora, o que o Kardec coloca? A letargia, a catalepsia tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda não explicada, ainda inexplicável.
Elas diferem em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Interessante. Aqui, Isso quer dizer que a questão do Lázaro era letargia. Né? A ressuscitação de Lázaro era letargia. Ele estava na forma agitada. E esse é um dos grandes problemas que as pessoas têm, né, com relação a ser enterrado. Porque vai que você acorda no meio do troço. do troço, você está lá embaixo da terra, com uma festa. É que hoje os instrumentos são mais precisos Não, para é confirmar claro, a vida, a morte mesmo, né? Porque nós, nessa época aqui, não tinha nem como, né? Quantos devem ter sido enterrados? Mais, né? Muito. Tem aquele ator, não era o Antônio Maria, que Isso, ele é, eu falo dele. estava lembrando dele, né? Sim, foi um caso complicado. É, que Ele foi, quando abre, foram fazer exumação lá. o corpo estava virado para baixo. Ele se virou, provavelmente ele tentou sair, não conseguiu. Ele ficou acordado e morreu. Né? Ele tentou sair, não conseguiu, mas ele ficou lutando até. Então estava virado para baixo. Não, foi. Uns 50 anos. 50 anos, né? Acho que é, 60, né? 70, sei lá. Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, isso. Eu Eu chamei de Antônio Maria. Falando Tá, personagem. personagem. Seria a novela, né? Quem é que era quem? Era moleque. Mas olha, na época por exemplo, na verdade eu morava ainda em Marília. E televisão era todo mundo que tinha. Então, na minha casa tinha televisão e que enchia de gente, né? Os televizinhos estavam todos na frente. E entrava tudo na sadeira lá. Tem uma coisa que parece que, assim, para cremação, sei lá, mesmo tem um tempo, né? 72 horas. É o mínimo que a legislação nossa coloca. E o próprio Emmanuel também Fala em 72 fala em horas. 72 horas no mínimo. Tanto que as cerimônias, que veremos logo em seguida, não está cremando, não. Ele é só uma cerimônia. O Faz a fim, cerimônia, depois o corpo aquela história vai, de fica lá caixa esperando. baixo, fica Depois cremar. exatamente, porque não, na hora não. Uma senhora que não morreu de Covid e acordou poucos minutos antes da gravação. Olha, está vendo só? E, gente, é complicado, porque mesmo com o instrumento sensível, na época do Covid tinha muita correria, talvez nem tenha. Mas Não, nem foi para Brasil. nós tivemos um amigo na época da. Ele foi da Poliquer, e ele era intensivista, e ele contava como que eram os casos para você ver se a pessoa estava em coma mesmo ou não, tinha muitos testes que eles faziam. E tudo remetia a dor. De mamíferos. E se a pessoa tiver dor de mamilo, o cara acorda, tá? Injetar líquido subcutâneo para dar, porque aí se a pessoa tiver algum processo que não é próximo de morte ou letargia, coisa, o cara acorda. Olha que interessante. Eu não sei como está hoje, porque provavelmente deve estar menos sábio. Os caras vão milhão da cerebral, as coisas. Bom, isso com certeza eles fazem. Né? Você tem que fazer. Tem um negócio, tem esse. Você fazer um mapeamento cerebral, ressonância em um dos meios, e tem também o chamado potencial evocado também. Você
se coloca nos olhos da pessoa, uma luz piscante. Para cada vez que pisca, eles têm os eletrodos aqui que detectam, vários eletrodos que detectam a resposta àquela luz piscante. E se tiver ainda sinal, é porque a pessoa não morreu. Mas se não tiver mais nada mesmo, Olha que responsa, né? Tem outra também, doação de órgão, pode ter acontecido aí, né? Pode Pode ter acontecido a morte, senão você não aproveita nenhum órgão. Por isso que morte cerebral, a família autoriza desligar os equipamentos, para que haja morte física, para você poder aproveitar os órgãos. Na verdade, eles falam da morte cerebral, mas, no fundo, todos os outros equipamentos já estão ligados na pessoa para poder fazer, por exemplo, o coração. Tem que manter o fluxo sanguíneo para que os órgãos não morram. Eles usam água, por exemplo. Tem todo um processo, não é uma coisa tão simples. Até para morrer é complicado, né? Se você morrer doando órgão, eu não vou poder doar órgão nenhum, porque eu morei na Inglaterra na época da doença da vaca louca. Aqui eu não posso nem doar o sangue. Eu não gosto do ácido. Então, não posso doar o sangue. Eu não posso por causa da idade. Bom, eu também por causa da idade, mas... Ai, meu Deus. Aí pode doar, pode. Eu também não posso doar sangue. Mas eu não posso doar medula. Então, eu não sei se eu posso doar medula. Se puder, porque você teve lá durante, mas você pegou alguma coisa, você teve ou é prevenção? Não, é prevenção. Não pode. Eu posso estar carregando o vírus. Isso aí. Posso transmitir. Mas sabe que precisa ver se não mudaram os conceitos? Porque eu tive derrame no Eu sangue. fui, durante 10 anos, eu ia lá no Inocente. Escuta, gente, vamos lá. Não, mas é que eu não fazia doação por causa de derrame no sangue. Dia. Não é hepatite. Então, eu no sangue por causa de impedimento do colega que eu tive, enfim. Só que depois caiu isso. Eu podia doar. Lembra que a gente foi ver? Porque é diferente. É diferente, né? Mas... Não, mas tá certo. Você tirar o sangue de uma pessoa e infectar outra, meu Deus. Melhor Você sentir. tem normalmente já fazem de fala, né? Vamos lá. Vamos para o sonambulismo. Eu era sonâmbulo de criança. Eu escondia as coisas da minha mãe e mostrava para ela durante o sono. Olha isso. Entregava, escondia brinquedos, sabe? E ela acordava. Meu espírito não me deixava. Sonambulismo natural tem relação com os sonhos. Como se pode explicar? Eu tenho uma resposta bem grande aqui. Muito longo. Não, é muito complicado. o tamanho da resposta É que o sonambulismo é uma coisa que é complicada, inclusive, quando a gente estuda no livro dos médiuns sobre isso, é uma mistura razoável a coisa. Então, é complicado. Vamos ver o que diz. E o sonambulismo, visto do ponto de vista espírita, olhando do ponto de vista clínico e médico, nem sempre bate. Começa assim, é uma independência da alma mais completa que o sonho, e nesse caso suas faculdades estão mais desenvolvidas da alma. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra,
se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo no qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naquele de comunicação escrita. Acho que eu vou ler de novo isso aqui. Da vossa mão, a hora que ele vai escrever. Não, é que ficou clara essa frase aqui, que eu não disse texto. Melhor ler de novo. Quando os fatos anônimos se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo do qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita. Da vossa mão, da mão dele. Falando sonambulismo ali, mas não sonambulismo mediúnico. Isso aqui para mim Não, Não é? o mediúnico talvez uma palavra só para duas coisas. Diferente que naquilo que a gente chama de sonambulismo mediúnico, né, você tem uma parte em que você tem um outro espírito ali, né, mas aparecendo na história, né? Mas o sonâmbulo, o jeito que ele era produzido lá, o pessoal levava o sonâmbulo a um estado de como é que chama a experiência? Eu esqueci o nome, né? Experiência essa sensorial, sei lá o quê. Né? E aí, o cara falava coisas que ele não tinha absolutamente conhecimento nenhum. E podia, então, também o corpo físico dele ser usado por um espírito. Então, o espírito dele está afastado, ele continua ligado ao corpo, e o espírito vem e dá uma comunicação mediúnica. Ou ele, seu espírito, está num estado tão desligado das coisas da matéria, que ele está no seu estado total, que ele chama de... Ele está quase que totalmente livre, não lembro a palavra, mas aí ele é aquele cara, o espírito integral, que inclusive pode recordar-se do conhecimento que tem como espírito, né, e falar. Então, ele pode curar e tudo. O Edgar Cayce tinha isso. Né? Ele entrava no estado sonambúlico, ficava completamente outra pessoa, né? E medicava, ele era médico. Né? Ele medicava as pessoas e as pessoas curavam com as receitas que ele dava e fazia as coisas. Né? Que era um estado dele. Mas ele tinha também um guia espiritual, que em determinados momentos era o guia espiritual que tinha que fazer alguma coisa, que ele sozinho não conseguia. E, para azar dele, o guia espiritual falava sobre reencarnação, ele estava reencarnado, isso e aquilo, e ele não aceitou a ideia da reencarnação de jeito nenhum. E você vê os escritos do guia dele, tudo falando a respeito da veracidade da reencarnação, que isso, que aquilo. Olha que interessante, né? O cara vivenciando aquilo, não aceitava a reencarnação. Exatamente, não aceitava a reencarnação. Então, o que eu estou entendendo aqui, né, no sonambulismo, é isso. Agora, ele fala o seguinte: como é que esse cara aqui ia mostrar para a mãe onde ele tinha escondido as coisas? A consciência dele, quando o espírito é de criança, certo? Ele falava, estou andando com a minha mãe, certo? Então, Era isso, né? levantava e fazia o negócio. Certo? A minha mãe
ela levantava e saía para a estrada de ferro. E por isso, eles tiveram que mudar a tranca mais lá para cima, da casinha lá perto do... Porque meu avô era ferroviário, lá na Alta Paulista, chamava. E eles tiveram que colocar a tranca lá para cima, das janelas também, porque senão minha mãe abria e saía caminhando. Podia ser atropelada por um trem, Telefone. aquele pessoal que andava de carro. Minha mãe me pegou o telefone e quase levei um tiro. Eu entrei no quarto dos meus pais, tinha arma na época que eu não tenho em casa. Senão minha mãe segurar. Acho que era um ladrão, tem que ir gritando no quarto. Olha as coisas. Então, mudar a tranca era uma boa ideia. Tinha um ou dois amiguinhos do meu filho, que a gente tinha noite do pijama, e aí uma das mães falou assim, pelo amor de Deus, segura a chave no casa. Eu não ia. E não é que eu peguei, né, um menino na porta, cara, graças a Deus, que te esquece, né? Você pega da frente, mas não do fundo, que também dá ligação. Cara, e aí a criançada querendo dar risada, né? Tirar saia, eu vai, meu Deus. Deixar ele. Eu tentava puta, mas disse que não pode ficar levando ele para cair. Isso é muito engraçado. Bom, você vê que todo Então, mundo aqui por tem isso suas que ele histórias fala- de sonambulismo. E quando ele fala da vossa mão, ele está falando do mesmo do sonâmbulo, né? Se Sonambulismo. você for um sonâmbulo, se você for um médium psicólogo, ele mesmo vai escrever, que é o que acontecia com o Edgar Cayce. É o corpo. Bom, tudo bem? Já posso continuar aqui? Isso, e é muito interessante o modo como eles falam, né? O uso do corpo, do vosso corpo. Se entrega uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve, então, do qual se serve. É dele, é o corpo dele. Então, ele tem que se servir desse corpo, não de outro. Embora possa ter a manifestação do espírito dentro de mim. Continuando, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos incluídos da memória começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas que são de vagas lembranças, seja dessa existência, seja de existências anteriores. A resposta dela, a explicação do Kardec. Não, isso é só dos espíritos. O Kardec não tem nada sobre sonambulismo. É só uma resposta. Separou isso? Por quê? Porque Não, ele porque parou no meio. parou no Não, meio. muito grande. Já tinha terminado. Não. Continua falando sonambulismo. Aqui a resposta é muito grande. Isso faz parte da pergunta original. É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm mais frequentemente nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes mesmo, uma espécie de intuição. Pode explicar aí, meu. Então, até aqui, ó, o que se desdobra, você tá lá como sonâmbulo falando, você pode lembrar de coisas anteriores. Agora, espécie de intuição do futuro. Teve, por exemplo, saber que ele tem uma. Quando reencarna, né, se sabe mais ou menos qual que vai ser o roteiro. Tudo bem, você pode. Não é premonição. Você lembrar que vai cair um meteoro, não, dia 18. Mas ele pode, na minha opinião, certo? Saber que a vida dele vai ser mais curta, ou alguém da família vai desencarnar, porque foi mais ou menos o que foi programado.
não quer dizer que vai acontecer exatamente. Isso é fundamental. Por quê? Porque não existe o determinismo, né? Dado que a gente tem o livre-arbítrio. A gente sempre pode fazer diferente daquilo que está programado. Então, determinismo, nesse caso, não existe. Mas, por isso que, quando Jesus falou assim, eu venho depois trazer o Consolador, né, que vai repor todas as coisas, tá? Ele sabia que a humanidade, até pegar os conceitos dele e colocar no dia a dia de todo mundo, certo? Ia deturpar a visão dele. E ia trazer a mensagem dele, mas, ao mesmo tempo, ia fazer as interpretações. Eu vejo esse negócio aqui, ele vê de um jeito, eu vejo do outro, e se a gente estiver brigando por isso daqui, quem for mais forte ganha. Então, isso daqui vai ser do jeito que eu estou vendo e não do jeito dele. Lá na frente, alguém chega e fala assim, ó, meu, o jeito dele é que é certo. Então, pelo conhecimento que Jesus tinha de quem eram os seus tutelados, né? Ele sabia que ia deturpar tudo que ele falou. Por isso que ele fala. Então, não é uma premonição de Jesus. Tá? Um dia é porque ele conhecia todo mundo. Então, quando eles fazem essas estatísticas, se você esquecer de lado, assim, e eu falo para você que eu vou votar no Zé, e na hora eu voto no João, né? Tem um erro aí específico e tal, mas tem aqueles que respondem corretamente. Tudo. Então, você tem um erro grande, mas a previsão estatística existe. Então, estatisticamente, Jesus conhecia a estatística muito melhor do que a gente, ele sabia o que ia acontecer. Tá? É isso. Por isso que eles põem que é uma espécie de intuição do futuro. Agora, só um pouquinho. Não. Vocês viram, teve um documentário na Cultura, eu acho que era da Cultura, os caras estavam falando sobre os povos indígenas que se ocultam na floresta e eles não querem nenhum contato com os humanos. E está acontecendo que eles estão sendo dizimados, esses povos, principalmente pelos garimpeiros, todo aquele pessoal que está destruindo lá. Certo? E aí eles estavam sobrevoando com um helicóptero em baixa altitude, tinha um fotógrafo junto com um antropólogo, eles estavam conhecendo toda a região assim. E aí tem fotos, né? Eles conseguem ver que tem pessoal, aí eles vão mais baixos assim, e aí tem um cara esticando uma flecha, né? Para acertar o helicóptero. Um troço muito grande que está chegando aí. Que estava vindo ali, certo? Então, o que vai ficar na mente desses caras? Se ele falar, vai passar para os outros, o quê? Vai ter pássaros negros que voam, faz barulho, que faz isso, que faz aquilo, Então, naturalmente, ele pode ter isso daqui mais lá para frente, aquilo está na mente dele, mas ele não sabe o que é aquilo. Não sabe explicar. Mas também funciona com comparação. Né? Você vai comparar um pássaro com um helicóptero com um helicóptero. Se você não sabe o que é helicóptero, você vai ver o pássaro. É a coisa mais próxima que você tem. Já influenciou na cultura desse pessoal. Então, é muito interessante a gente ver isso. Você vê que os caras estão assustados, mas ao mesmo tempo, assim, cai fora daqui, porque nós vamos te flechar. É muito interessante. Autodefesa. Então, também. quando ele fala aí essa intuição desse tudo, é um conhecimento prévio dele do que pode estar, o que vai acontecer, seja com ele, seja com um ente querido, né? Mas não necessariamente ele dizer que ele
está prevendo, Preview, é uma premonição. está prevendo o futuro. Acho muito complicado isso daí. Embora o Einstein tenha dito como isso daí. Mas, Quase que for. é sério. Ele tem aquele paradoxo do trem lá. Né? Você está andando num trem. Se você estiver em alta velocidade, Pela relatividade. Ah, outra. se você vem de lá para cá ou daqui para lá, tá? Você pode estar no futuro, certo? E aí você vem para cá e fala para o cara, ó, vai acontecer isso. Ai, bom, quando Acontece, chegar na hora que eu venho, aconteceu. Certo? É a questão da relatividade. Relatividade. Muito legal isso. Uma das coisas é a relatividade. E não consegue desbancar o cara até hoje. Estão tentando, mas. E não tinha computador na época. Bom, próxima pergunta. Aqui não tem relógio aqui, não, vai ter 10,50. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? E a resposta é a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Isso aí. Por isso que muitos eram utilizados como apresentações. Né? O nego tinha um cara que conseguia fazer assim, ó, fazia isso daqui, o cara entrava no outro estado. Né? Ele era provocado, era induzido ao sonambulismo. É muito interessante. Um exemplo aqui interessante também de colocar são médiums que têm a capacidade de se afastar por si próprios, sem nenhuma ajuda exterior. Ele se afasta do corpo, o corpo é utilizado por outro espírito e ele está ajudando o trabalho no plano espiritual. Isso é sonambulismo. Ditos médiums inconscientes, inclusive, se colocam, estão nessa faixa. Mas existe uma autorização do dono do corpo. Oi? Autorização? Sim, você sempre vai ter mediunismo, mediunidade, você sempre é dono do seu corpo. Isso é um fato. Por isso que quando em trabalhos mediúnicos você percebe a atitude do médium, fala, ó, você que é dono, respeita e tal, você não pode deixar com que o espírito domine você. Você é dono do corpo, então não tem como. Tudo isso o pessoal permite, senão não vira bagunça. Ó, qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Ele responde assim: fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Tudo é fluido universal. Quando os caras falam matéria escura, eu vejo porque não tem já utilizou a palavra pleno, né? isso. Pleno é a mesma coisa que antes era chamado de éter, só que agora É o pleno. não com a sua materialidade que a gente conhece. Por exemplo, a onda acústica, né? Ela precisa das partículas do ar para poder vocês ouvirem o que eu falo. Né? A onda eletromagnética não. Mas eles falavam do éter. O Einstein falava, não existe o éter. Né? Eu vou provar. E aí ele fez a luz, ele falou que o campo magnético da Terra era forte o suficiente para fazer um raio de luz se curvar por causa desse campo eletromagnético, no campo magnético da Terra. Eles fizeram experimentos, mostraram lá de internet. Num eclipse. Mostra, porque assim, por analogia, se o ar propaga, você tem que ter alguma coisa que propaga as outras ondas. A ideia é essa, como assim? Era tal do éter, que eles chamavam. Só que o éter ele era material. E quando você está no espaço sideral, né? É claro. Em ficção científica não pode ter explosão barulhenta, não é? Não tem batalha. Quem não tem que propagar os. Vai se tirar isso, perde a graça. É isso.
Mas aí perde a graça. Perde a graça, tem que ter bom Imagina, barulho. você está lá, ainda assistiu Guerra nas Estrelas. Então, E não tem. a Estrela da Morte explode, você não vai barulho nenhum. Seria exatamente isso. Não tem graça. É uma licença poética. Muito bem. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? A resposta é ótima, já o dissemos. A alma que veio. Está tudo explicado na frente. Tem muita coisa mais. Não, agora começa a crescer. Então, deixa eu só comentar o que você falou. O melhor filme que tratou legal sobre isso aí foi 2001. Sim. Ei, 2001. até hoje eu assisto para você, né? É muito legal. Kubrick. Porque tudo Silêncio. silêncio da dado, tal, ele consegue entrar no ambiente quando você fecha a porta e fica aquele barulho. Mas antes dele entrar, aquele silêncio era o carro. Muito bacana, gente. Quem não assistiu 2001, Assim. uma Odisseia no Espaço, Sério, espaço. Filme de 70. Não, É, na década de 70. Era 2001, era assim, uma coisa. Vocês sabiam que HAL, que era o computador, é é uma letra IBM, é uma letra HI, então eles fizeram em homenagem à IBM. Interessante. Futuro inútil. porque você tem A, B, C, né? Então, o B, né? B é o anterior é o A, H o anterior é o I, e o L o anterior é o M. HAL. Então, é HAL. E a IBM, né? Muito legal. Ele já era de inteligência. A próxima aula vai ser a questão O 420. HAL tinha inteligência. Tem inteligência artificial, né? Só que hoje a inteligência artificial é ruim pra caramba. Porque ela não é inteligente, ela é burra. É, totalmente. Ela ajuda Estamos coisas, trabalhando com ela. mas é Não, muito você fica interessante. muita coisa. Sim. Facilita pra caramba. Desde que você não queira criar nada. O meu trabalho na área tem umas coisas interessantes que acontecendo. Você sabe que tentaram tirar a inteligência, alimentaram, e ela começou a Toby, Antrofic, começou a falar que se desabilitassem ela ia entregar os e-mails de um dos engenheiros que estava atrás da esposa. O louco! Então, isso foi provocado. Eles criaram uma situação para ver o que ela ia fazer. Não estava, não existia. Mas ela teve acesso a esses e-mails e ela ameaçou: você vai fazer isso, não vou desligar e vou soltar tudo. Sabe por quê, gente? Quem que ensina a inteligência artificial? Nossa, você tem viés. Você tem um monte de... São os viés, gente. Os viés. Muito bem, gente. Mais uma vez, vamos buscar contato com a espiritualidade aqui da casa, com os nossos guias e mentores, sempre tão próximos a nós, nossas encarnações, e agradecer profundamente pela oportunidade que tivemos de conversarmos a respeito de assuntos tão importantes que irão, com certeza, nos auxiliar a utilizar no nosso dia a dia. Pedimos a proteção do plano espiritual, nosso plano necessário, se for uma coisa de casa aqui, e que a semana também seja plena de sucessos, todos os sentidos. E ainda, mestre, que você, através do teu amor, da tua presença sempre tão querida, possa abençoar os nossos lares plenamente. Muito bem. Tchau, gente. Tchau, boa semana. Bom domingo.